Monica Stewart tinha 15 minutos antes de a segurança escoltá-la para fora. Demitida, desonrada, acabada. Ela estava limpando sua estação quando o trovão começou. Exceto que não era trovão. Helicópteros militares, 2 deles descendo rapidamente sobre o telhado do hospital, alcançando-o. O caos explodiu. Administradores gritavam ao telefone. Soldados em equipamento tático inundaram os corredores, examinando rostos, gritando um nome. O nome dela. Temos uma situação de código preto, anunciou o oficial de maior patente para a multidão paralisada. Precisamos da médica de Bosra, a que salvou o Falcon 9. O sangue de Monica gelou. Aquela missão era classificada apagada. Ela não deveria existir. Então, como a encontraram e por quê? Agora, antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Monica Stewart estava no escritório do diretor Richard Pimpton, às 6h20 da manhã, ainda vestindo os scrubs do dia anterior. O tecido grudava em seus ombros úmido, daquele tipo de suor, que vem de 8 horas seguidas mantendo pessoas vivas. Seu cabelo já havia fugido do elástico havia muito tempo e havia uma mancha de café na manga esquerda que ela não lembrava de ter feito. Pimpton estava sentado atrás de sua mesa de mogno, mãos entrelaçadas como um homem prestes a fazer um sermão. Entre eles, havia apenas uma pasta com seu nome digitado na aba. Seus instintos não substituem o protocolo do hospital, senhorita Stewart. A voz dele era controlada, quase gentil, o que de alguma forma tornava tudo pior. Monica não respondeu. Apenas ficou ali, pés firmes no chão, observando-o organizar as palavras como peças de xadrez. A cidade começava a despertar além das janelas. A luz da alvorada se arrastava pelo centro, pintando as torres de vidro em tons de âmbar e rosa. Teria sido bonito se ela tivesse energia para notar. Temos procedimentos por um motivo, ele continuou batendo na pasta com um dedo. Cadeia de comando consulta documentação. Você ignorou tudo isso. Ela podia sentir as palavras se formando no peito, a defesa que poderia apresentar o argumento que poderia ganhar. Mas havia aprendido algo ao longo dos anos, usando uniformes diferentes e nomes diferentes. Algumas batalhas não se lutam às claras. Algumas você perde no momento em que começa a se explicar. Então ela não disse nada. Pimpton pigarreou desconfortável com o silêncio dela. Ele estava acostumado a pessoas se defendendo, implorando, prometendo fazer melhor. Monica apenas o observava com aqueles olhos cinzentos e firmes, que já tinham visto coisas muito piores do que um administrador de hospital com complexo de Deus. O relatório do incidente diz que você realizou uma pericardiocentese de emergência sem autorização, sem a presença do cirurgião responsável, sem a devida imagem diagnóstica. A voz dele ganhou firmeza. Você entende o risco jurídico que criou para este hospital? O paciente viveu, disse Monica calmamente. Foi a primeira coisa que ela falou desde que entrou no escritório. Sua voz carregava a aspereza de uma noite inteira gritando ordens por um departamento de emergência caótico. O paciente viveu. E se eu tivesse esperado a imagem adequada à autorização e o cirurgião terminar o café da manhã, ela estaria no necrotério agora. A mandíbula de Pimpton se contraiu. Esse não é o ponto. O ponto é que medicina não é praticada com instinto, senhorita Stewart. É praticada com base em diretrizes científicas e protocolos institucionais. O que você chama de instinto, eu chamo de imprudência. A mente de Monica voltou à noite anterior, ao momento em que tudo se cristalizou em uma clareza terrível e perfeita. A mulher havia sido trazida pela ambulância, dor esmagadora no peito, irradiando pelo braço esquerdo, pressão arterial despencando, apesar do suporte máximo. O residente de cardiologia havia pedido outro ecocardiograma, insistindo que precisavam de melhor visualização, antes de qualquer intervenção invasiva. Monica observou o monitor. Observou os olhos da mulher começando a perder foco. Observou a veia jugular distendendo no pescoço como uma corda esticada ao limite. Ela já tinha visto aquilo antes, não naquele hospital, não naquele país.
mas em lugares onde hesitação significava morte e protocolos eram escritos na areia. Tamponamento cardíaco. Sangue enchendo o saco ao redor do coração, apertando-o como um punho, até que não conseguisse mais bater. A mulher tinha talvez 3 minutos antes de o coração parar completamente. O residente ainda ajustava o probe do ultrassom, resmungando sobre janelas acústicas e qualidade da imagem. Mônica tomou uma decisão que levou menos que um batimento. Pegou o kit de toracocentese do carrinho de emergência, preparou o peito da mulher com betadine em 3 passadas rápidas e procurou o ângulo entre a 4ª e a 5ª costela. A agulha precisava entrar exatamente no ponto certo. Exatamente no ângulo certo, passando entre os ossos, o pulmão e os grandes vasos para alcançar o espaço pericárdico. Muito superficial e não atingiria nada. Muito profunda e perfuraria o próprio coração. Ela fez tudo sem imagem, sem suporte, sem permissão. Apenas os dedos lendo a geografia do tórax da mulher e sua memória fornecendo o mapa. A agulha encontrou o alvo. Sangue escuro encheu a seringa. 60 ml de fluido que vinha sufocando o coração da mulher. Em segundos, a pressão arterial começou a subir. O monitor parou de alarmar. A mulher arfou os olhos de repente, voltando ao foco, encontrando o rosto de Mônica e segurando-o como se fosse um ponto de ancoragem. "Você vai ficar bem, Mônica", sussurrou mantendo a mão firme na agulha. "Vai ficar tudo bem." Foi então que o cirurgião responsável chegou observando a cena com uma expressão como nuvens de tempestade. Foi então que o residente parou de tropeçar com o ultrassom e começou a documentar tudo o que Mônica havia feito. Foi então que ela soube que esta conversa com Pinton era inevitável. Imprudente, ela repetiu agora, testando a palavra no escritório de Pinton. É isso que estamos chamando quando alguém sobrevive. O diretor levantou-se, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. "A senhora Patterson está viva." "Sim, e somos gratos por isso. Mas gratidão não muda o fato de que você violou múltiplas políticas do hospital, criou um enorme risco jurídico e demonstrou um padrão de comportamento que sugere que você não acredita que as regras se aplicam a você. Esta não é a primeira vez que você desrespeita o protocolo, senhorita Stewart. É apenas a mais dramática." Ele abriu a pasta revelando uma carta de demissão já preparada, já assinada. "Estou dispensando você com efeito imediato. Você receberá 2 semanas de indenização e aceitaremos sua renúncia por motivos pessoais. Você devolverá seu crachá e qualquer propriedade do hospital antes de deixar o prédio." Mônica olhou para a carta para seu nome impresso em fonte corporativa, acima das palavras demissão imediata. Pensou em argumentar em apontar que a família de Patterson estaria planejando um funeral se ela tivesse seguido o protocolo. Mas o rosto de Pinton lhe disse tudo o que precisava saber. Aquilo não tinha a ver com medicina. Tinha a ver com controle. Tinha a ver com um sistema se protegendo de pessoas que tomavam decisões próprias. Ela já tinha visto isso antes também. Prédio diferente, uniforme diferente, motivos diferentes. Mas a mesma verdade fundamental. Instituições não recompensam quem quebra as fileiras para fazer o que é certo. Elas punem essas pessoas como exemplos. Mônica pegou a carta às mãos firmes, apesar da exaustão pesando em seus ossos. "Onde entrego o meu crachá?" perguntou. Pinton piscou surpreso novamente com a falta de resistência dela. "No balcão de segurança no 1º andar. Eles terão uma lista de saída para você." Ele hesitou, procurando algo apropriado para dizer. "Para o que vale, senhorita Stewart, você é uma enfermeira talentosa. Talvez em um ambiente diferente, com mais flexibilidade, encontrasse um lugar melhor." "Talvez", disse Mônica. Ela dobrou a carta de demissão 1 vez 2 e a colocou no bolso do scrub. Depois saiu do escritório, desceu o corredor administrativo com seus cartazes motivacionais sobre trabalho em equipe. E excelência, passou pelo posto de enfermagem, onde seus colegas começavam outro turno. Alguns a olharam perguntas nos olhos.
Mas Mônica continuou andando, descendo as escadas até o vestiário, seguindo o corredor longo até a saída para fora para a manhã que ainda pintava a cidade de luz. Ela havia sido demitida por salvar uma vida. Se você já foi punido por fazer a coisa certa, por confiar no que sabia ser verdade, mesmo quando todos mandaram esperar seguir as regras, deixar o sistema funcionar, então você entende o que Mônica sentia naquele momento. Não raiva nem surpresa, apenas um cansaço silencioso e profundo, com um mundo que chamava coragem de imprudência e sobrevivência de risco jurídico. Deixe um comentário dizendo: eu mantive minha posição porque o que acontece a seguir prova que às vezes o sistema erra. E às vezes as pessoas que ele descarta são exatamente as que ele mais precisa. Mônica empurrou as portas da frente do hospital e saiu para o ar fresco da manhã. Não fazia ideia de que em menos de uma hora o céu se abriria com o som de helicópteros. Não fazia ideia de que o passado que ela havia enterrado estava prestes a voltar à luz. Tudo o que sabia era que tinha feito seu trabalho, salvado uma vida, e perdido tudo por causa disso. Algumas batalhas ela aprendera não se vencem com palavras. Algumas você carrega em silêncio, até que o mundo finalmente entenda o que você já sabia. Ela só não sabia ainda que seu silêncio estava prestes a acabar, da maneira mais dramática possível. Mônica havia pedido uma última caminhada pelo hospital antes de partir. Pinton concordara, provavelmente por culpa, embora tivesse designado um segurança para segui-la à distância. Ela não se importou. Havia pessoas que precisava ver. Despedidas que importavam mais do que a raiva de um administrador que nunca entendera o que significa segurar a vida de alguém nas mãos. O turno da noite tinha naquela qualidade particular de silêncio que só existe em hospitais às 3 da manhã. Não era um silêncio verdadeiro, nunca isso, mas um tipo de reverência sussurrada. As máquinas zumbiam em seus ritmos constantes. Passos ocasionais ecoavam pelos corredores. Em algum lugar, um paciente tossia, e em outro ponto, uma enfermeira murmurava palavras de conforto. Mônica atravessava tudo aquilo como um fantasma. E talvez fosse isso que ela era agora, já partida, apenas esperando que o corpo alcançasse a realidade. Ela encontrou Maria Rodrigues na unidade cardíaca digitando no prontuário no posto de enfermagem, sob o brilho azul das telas do computador. Maria olhou para cima, viu o rosto de Mônica e entendeu imediatamente. Não, ela sussurrou. Eles não fizeram isso. Mônica conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Fizeram. Maria contornou a mesa e a puxou para um abraço que cheirava a antisséptico e a loção de baunilha que ela sempre carregava no bolso. Você salvou a vida daquela mulher, ela sussurrou com firmeza. Todo mundo sabe disso. Mônica abraçou a amiga por um momento e depois se afastou. Garanta que a Patterson receba os remédios na hora. Ok. A transição para o anticoagulante oral é complicada. Maria assentiu, lágrimas nos olhos. Eu mesma vou cuidar dela. Mônica deixou bilhetes em mais 3/4 de pacientes. Coisas pequenas. Observações que não entrariam nos prontuários oficiais, mas que importavam. O Sr. Chuan, no 412, ficava ansioso perto da troca de turno. Precisava de mais tranquilização. A senhora Okekoi, no 420, preferia receber o analgésico 30 minutos antes da fisioterapia. Fragmentos de conhecimento que faziam a diferença entre tratar uma condição e cuidar de uma pessoa. Ela dobrou cada bilhete e os deixou no posto de enfermagem. Presentes para quem herdaria seus pacientes. Mercy Heights conhecia Mônica, a enfermeira. Conhecia sua eficiência, sua calma sob pressão, sua habilidade quase inexplicável de identificar problemas antes de se tornarem crises. O que eles não sabiam era de onde vinha esse instinto. Ninguém conhecia Mônica, a médica de combate. Ninguém sabia sobre o deserto que lhe ensinara a ler o espaço entre batimentos cardíacos, a sentir o desvio no padrão da respiração de um paciente, a tomar decisões quando não havia tempo para comitês, protocolos ou segundas opiniões. Ela aprendera medicina em lugares onde hesitar significava morte
onde o hospital mais próximo ficava a um voo de helicóptero, e os helicópteros nem sempre vinham, onde você tinha um kit de trauma, seu treinamento, e nada mais entre um soldado ferido e um caixão coberto pela bandeira. Foi lá que aprendeu a confiar em suas mãos na sabedoria que vivia mais fundo do que os livros, e foi por isso que se tornou enfermeira. Seu irmão Danny tinha 17 anos quando o acidente aconteceu. Estrada rural. Motorista bêbado. 40 minutos do hospital mais próximo. Ele sangrou até a morte na beira da estrada, esperando uma ambulância que se perdeu tentando encontrá-los. Mônica tinha 15 anos, segurando a mão dele vendo a luz deixar seus olhos, enquanto a mãe gritava ao telefone com uma atendente que insistia em pedir pontos de referência em uma estrada que não tinha nenhum. Danny morreu porque a ajuda chegou tarde demais. Mônica decidiu naquela noite que ela seria a ajuda que chega a tempo. O exército parecia o caminho mais rápido. Eles a treinariam, a enviariam para onde suas habilidades importassem mais, e fizeram isso. Por 5 anos, ela foi exatamente o que sempre quis ser. A que chegava, a que sabia o que fazer, a que mantinha as pessoas vivas até a ajuda real chegar. Mas o exército também lhe mostrara coisas que ela desejava esquecer. Pediu que fizesse coisas que ainda a acordavam no meio da noite. E depois a descartou quando ela se tornou inconveniente. Então ela virou Monica Stewart, enfermeira civil, e tentou deixar o resto para trás. Tentou fingir que as cicatrizes em sua alma eram antigas o suficiente para não importarem mais. A sala dos funcionários estava vazia quando ela chegou. Apenas a cafeteira borbulhando para si mesma e as luzes fluorescentes zumbindo acima. Na parede do fundo pendia um memorial, uma moldura simples contendo fotografias e nomes profissionais de saúde de Mercy Heights que morreram em serviço. 3 enfermeiras que contraíram infecções de pacientes. Um médico morto em um acidente de carro a caminho de uma emergência. Um paramédico que teve um ataque cardíaco durante um chamado. E um nome que não deveria estar ali. Mônica parou diante do memorial, lendo nomes que já havia decorado meses antes, até que seus olhos encontraram aquele que fez sua respiração falhar. Capitã Sarah Chun, M.D. Exército dos Estados Unidos, morta em serviço Bosra-Iraque. A fotografia mostrava uma jovem em uniforme de gala, sorriso brilhante, olhos escuros, cheios da certeza de que faria a diferença no mundo. A mão de Mônica subiu quase por conta própria e tocou o vidro sobre o rosto de Sarah. Sarah Chan tinha sido sua oficial comandante. Sarah Chan tinha morrido na emboscada que Mônica sobrevivera, e o nome de Sarah Chan não deveria estar em nenhum memorial público, porque oficialmente aquela missão nunca havia acontecido. A operação tinha sido classificada, enterrada, apagada de todos os registros que importavam. Então, como o nome dela estava ali, quem soubera o suficiente para colocá-lo naquela parede? O coração de Mônica começou a bater mais rápido. Aquela velha sensação familiar de que o chão se movia sob seus pés. Ela tocou um nome específico, um nome que não deveria existir ali, um nome que apenas 6 pessoas no mundo sabiam ser real, e 5 delas estiveram naquela emboscada. O que significava que alguém mais sabia. Alguém estava observando. Alguém estava acompanhando fantasmas. Mônica retirou a mão rapidamente, de repente, muito consciente da própria exposição, parada numa sala vazia às 3 da manhã, com suas impressões digitais em um segredo que acreditava enterrado. O segurança esperava no corredor. O hospital estava quieto. Tudo parecia normal, mas algo tinha mudado. Algum fio invisível que ela não sabia existir tinha sido acionado. Ela se afastou do memorial e caminhou em direção à saída, movendo-se um pouco mais rápido. Agora repentinamente ansiosa para sair daquele lugar. Ela ainda não sabia que já era tarde demais, que o passado não era algo do qual se podia fugir, que em poucas horas o céu se abriria e a arrastaria de volta para um mundo do qual ela passara 8 anos tentando escapar. Tudo o que sabia era que o nome de Sarah Chun não deveria estar naquela parede. E agora, ela não conseguia afastar a sensação de que alguém queria que ela ouvisse. Mônica ficou diante de seu armário no vestiário,
retirando metodicamente os últimos vestígios de sua vida, em Mercy Heights. Seu estetoscópio, o bom, com seu nome gravado no sino. 3 canetas, 2 pretas e uma vermelha. Um pequeno frasco de loção para as mãos. Uma fotografia de Danny presa na porta, seu rosto de 17 anos congelado em juventude permanente. Ela estendeu a mão para pegá-la, cuidando para não dobrar as bordas quando ouviu o som. Distante, baixo. Um estrondo que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Trovão, talvez. Exceto que o céu estava limpo quando ela olhara pela janela 10 minutos antes. O estrondo ficou mais alto, mais profundo, vibrando através da estrutura do edifício. As mãos de Mônica pararam. Ela conhecia aquele som. Conhecia do mesmo modo que se conhece o próprio batimento cardíaco. Como certas memórias que vivem no corpo, não na mente. Ao seu redor, enfermeiras mais jovens ergueram os olhos dos celulares confusas. Uma delas riu nervosamente. Que isso? Construção. As janelas começaram a tremer em suas molduras não suavemente, mas de forma violenta, como se algo imenso pressionasse todo o prédio. As luzes piscavam uma vez 2 antes que o sistema de emergência ativasse com um zumbido agudo. Os dedos de Mônica congelaram no zíper da mochila, todo o seu corpo ficando imóvel de um jeito que nada tinha a ver com pensamento consciente. Era memória muscular. Era a parte dela que aprendera a reconhecer a ameaça apenas pelo som. Helicópteros, mas não de transporte médico nem de equipes de notícias. Eram helicópteros militares vindo rápido e baixo. O tipo de aproximação que você faz quando precisa dominar o espaço aéreo. Imediatamente, a respiração de Mônica prendeu na garganta. Ela fechou a mochila com mãos que começavam a tremer, jogando-a no ombro, exatamente quando os primeiros gritos ecoaram pelos andares superiores. O hospital explodiu em caos, com a velocidade de um prédio que acabara de perceber que estava sob ataque. Seguranças correram pelo corredor gritando nos rádios. Um anúncio automático começou a tocar no alto-falante, aquela voz artificialmente calma, que soa errada em emergências. Atenção, equipe! Por favor, mantenham a calma e aguardem novas instruções. Não tentem sair do edifício. Isto não é um exercício. Mônica saiu para o corredor e foi imediatamente lançada em uma maré de confusão. Enfermeiras corriam para os quartos dos pacientes, rostos tensos com pânico controlado. Alguém gritava sobre protocolos de confinamento. Um médico exigia saber quem tinha autorizado aeronaves militares a pousarem em um hospital civil. Pelas janelas no fim do corredor, Mônica conseguia vê-las agora 2 Black Hawks preto fosco e absolutamente inconfundíveis ainda, com os rotores girando enquanto pousavam no heliponto do hospital. Não eram aeronaves de resgate, eram transporte de combate. Inserção rápida, extração rápida. O tipo de helicóptero que aparece quando algo deu catastroficamente errado. O coração de Mônica martelava. Nada fazia sentido. Ela tinha sido cuidadosa e invisível, enterrando o passado fundo o bastante para nunca ser encontrada. Então o alto-falante estalou agora com uma voz humana masculina, ritmo militar. Atenção! Isto não é um exercício. Precisamos que Mônica Stewart se apresente imediatamente no acesso ao telhado. Mônica Stewart, apresente-se agora. O corredor ficou em silêncio, exceto pelos rotores rugindo acima. Todos os rostos se voltaram procurando por alguém que não conheciam, procurando Mônica Stewart. Ela se pressionou contra a parede, a bolsa caindo ao chão. Não, isso não podia estar acontecendo. Mas então a porta da escada foi arrombada, e 6 soldados entraram equipados para combate, movendo-se com precisão mortal. Espalharam-se escaneando rostos. As pernas de Mônica travaram. Um deles, o mais alto, virou a cabeça e trancou o olhar no dela. Ele sabia exatamente quem ela era. O olhar dele a prendeu no lugar. Ele começou a avançar e foi então que ela viu o pet no ombro tecido. Gasto cores desbotadas, um falcão em voo, 9 estrelas em V. Falcon 9. A unidade que morrera em Bosra. A unidade com a qual ela servira.
A unidade que oficialmente jamais existiu. A última vez que vira aquele Pat estava ensanguentado, e ela contava corpos no deserto. Metade deles morreu lá. A outra metade se escondeu no mundo civil. Então por que aquele símbolo estava aqui agora? Em um hospital, em uma vida que deveria ser segura. O soldado parou a 1 metro dela. Senhora, disse ele firme, mas respeitoso. Precisamos que venha conosco. Agora. Com as costas contra a parede e a bolsa aos pés, todos os instintos de Mônica gritavam para correr. Mas a parte dela que nunca deixou o deserto já entendia. Falcon 9 não aparecia sem motivo. Não mobilizava 2 Black Hawks por algo trivial. Alguém estava morrendo e acreditavam que só ela podia salvá-lo. O interior do Black Hawk era puro aço e função bancos aparafusados ao casco, e o estrondo dos rotores tornando a conversa impossível sem o headset que empurraram para suas mãos. Mônica sentou-se entre 2 soldados jovens que a olhavam como se fosse metade lenda, metade fantasma. À sua frente estava o soldado alto, sargento-chefe Marcus Carver, olhos marcados por experiência demais. Ele ligou um tablet e virou a tela para ela. Não temos muito tempo, senhora, então serei direto. O coronel James Rafe está crítico. Estilhaços perto do coração. Hemorragia que não conseguimos controlar. Os médicos tentaram tudo. Ele tem talvez 6 horas. Mônica encarou o nome no visor. Rafe. O homem que ela havia arrastado de volta da morte 8 anos atrás, em um posto empoeirado no meio do deserto. O homem cujo sangue tinha encharcado suas luvas, enquanto ela trabalhava com as mãos trêmulas e uma certeza absoluta. O coronel Rafe está vivo. A voz dela saiu rouca, quase engolida pelo rugido do helicóptero. Carver assentiu. Vivo, senhora. Por sua causa. E ele precisa da senhora de novo. O helicóptero inclinou-se bruscamente e o estômago de Mônica afundou. Pela janela, a cidade desaparecia substituída por escuridão e distância. Eles seguiam para o leste rápido, e ela nem tinha concordado em ir. Nem sequer perguntado para onde a estavam levando. Mas suas mãos já se lembravam. Já revisavam procedimentos que não executava havia quase uma década. Já calculavam ângulos, pressões e a margem estreita entre salvar uma vida e encerrá-la. Bosra tinha sido fogo e caos desde o momento da inserção. A inteligência prometera uma extração rápida de um informante de alto valor. Em vez disso, o Falcon 9 entrou em uma emboscada tão perfeitamente orquestrada que só podia ser traição interna. Mônica lembrava o gosto de poeira, a sensação de que ela cobria a garganta, até você não saber se estava respirando ou se afogando. Lembrava o eco dos tiros nas paredes do complexo, os gritos dos homens que eram seus irmãos, a forma como o tempo se esticava e encolhia até cada segundo parecer um afogamento e cada minuto durar horas. Rafe estava na dianteira quando o IED detonou. Não era uma bomba de estrada algo pior. Um edifício armado para desabar inteiro. Mônica estava 30 metros atrás quando o mundo ficou laranja e branco, quando a onda de choque a lançou contra uma parede com força suficiente para rachar costelas. Quando a poeira baixou metade da unidade, havia desaparecido. Simplesmente desaparecido, vaporizado ou soterrado sob escombros que levariam dias para limpar. Os sobreviventes gritavam, sangravam, entravam em choque. Rafe estava consciente por pouco. Estilhaços haviam atravessado seu peito, errando o coração por centímetros, mas destruindo tudo ao redor. O pulmão esquerdo estava colapsando. O sangue enchia a cavidade torácica. Os helicópteros de evacuação estavam a 15 minutos, o que era o mesmo que 15 horas. Mônica olhou para seu comandante, o homem que a treinara e confiara nela, e tomou uma decisão sem espaço para dúvida. Ela improvisou. Pegou uma técnica para pulmão colapsado, que aprendera no treino, combinou com métodos de cauterização de campo, que não estavam em nenhum manual, e essencialmente reescreveu a medicina de combate ali mesmo. Usou um dreno torácico e seus próprios dedos para limpar o sangue, cauterizou sangramentos com uma ferramenta de campo,
feita para selar equipamento não tecido humano. Manteve-o respirando por pura força de vontade, conversando com ele o tempo todo, dizendo que ele não tinha permissão para morrer. Não ali, não daquele jeito. E de algum modo, o impossível aconteceu. Quando os helicópteros chegaram, os sinais vitais de Rafe tinham estabilizado. Ele viveu. Assim como outros 3 que ela alcançou a tempo. 4 homens que deveriam ter morrido no deserto voltaram para casa porque Monica Stewart se recusou a aceitar os limites da medicina convencional. Mas quando voltaram à base, quando ela registrou seu relatório detalhando exatamente o que fizera, algo mudou. O comando enterrou tudo. Enterrou a missão à emboscada, a falha de inteligência que matou metade do Falcon 9. Seu relatório desapareceu. Seu procedimento nunca foi reconhecido. E quando ela pressionou por respostas, quando exigiu saber por que bons soldados foram enviados para uma armadilha, deram-lhe uma escolha que não era escolha alguma. Receber baixa honrosa, assinar um NDA, desaparecer na vida civil, com um registro limpo e uma história sobre buscar novas oportunidades, ou enfrentar corte marcial, destruir a carreira e, mesmo assim, nunca obter respostas, porque a missão era ultra classificada. Mônica tinha 26 anos, exausta, traumatizada e inteligente o bastante para saber quando uma batalha já estava perdida. Então assinou. Separou-se. Apagou-se. Ela não fugiu do exército. O exército a apagou porque ela era uma evidência inconveniente do fracasso deles. Carver observava seu rosto lendo as memórias ali. Senhora, disse ele, baixinho, inclinando-se para que ela o ouvisse sobre os rotores. O procedimento que a senhora inventou naquele dia. Ele tem salvado vidas há 8 anos. Médicos de campo em 4 frentes o usam. Ele faz parte do treinamento padrão das unidades de operações especiais. A respiração de Mônica falhou. Eles ensinam. Carver assentiu. Chamam de Protocolo Rafe. Nomeado pelo coronel porque oficialmente foi ele quem desenvolveu. O nome da senhora não está em nenhum documento. A sua parte foi classificada enterrada, como disse, mas o coronel Rafe nunca esqueceu. Ele tem procurado a senhora desde então. Tentou liberar seus registros, tentou reintegrá-la, tentou dar-lhe o crédito que a senhora merece. O helicóptero tremeu com a turbulência e Mônica sentiu 8 anos de raiva e tristeza subirem como bile. Eles pegaram meu procedimento e deram o crédito a outra pessoa. A mandíbula de Carver se apertou. Sim, senhora. E não vou dizer que está certo porque não está, mas vou lhe dizer isto. O protocolo Rafe salvou 247 vidas que nós sabemos. Médicos de combate que antes veriam seus irmãos morrerem, agora têm uma chance. E cada uma dessas vidas volta à senhora. Ao que a senhora fez em Bosra. Mônica fechou os olhos, sentindo a vibração do helicóptero nos ossos. 247 vidas. Pessoas que voltaram para casa. Famílias que permaneceram inteiras. Futuros que existiam porque ela se recusara a deixar Rafe morrer na poeira. Não apagava a traição. Não apagava a mentira nem os anos de silêncio. Mas significava algo. Tinha que significar algo. E agora, Rafe estava morrendo de novo. E eles tinham vindo buscá-la porque a medicina convencional falhara e tempos desesperados exigiam a pessoa que inventara milagres no deserto. Carver abriu outra tela no tablet, mostrando a ela exames preliminares e relatórios de campo. Não vou mentir para a senhora Ma'am. Isso é ruim. Pior do que Bosra de certas maneiras. O estilhaço está alojado numa posição que torna impossível a extração padrão. Nossos cirurgiões dizem que tentar removê-lo vai matá-lo. Não tentar também vai matá-lo. Precisamos de alguém que pense fora dos protocolos. Alguém que já fez o impossível antes. Mônica abriu os olhos e olhou para os jovens soldados sentados ao seu lado, para o rosto marcado de Carver, para os patches do Falcon 9, que todos eles usavam como promessas. Ela pensou no hospital que tinha acabado de deixar. Ser demitida por confiar em seus instintos. Um sistema que punia pessoas por salvarem vidas. E pensou em Rafe, o homem que aparentemente passara 8 anos tentando encontrá-la,
tentando corrigir o que fora injusto. Quanto tempo até chegarmos? Ela perguntou. Carver conferiu o relógio. 4 horas até a base de operações avançada. Mônica assentiu uma vez, acomodando-se no assento desconfortável. Então me informe tudo. Os sinais vitais dele, a trajetória do estilhaço, o que já tentaram e por que falhou. Preciso saber exatamente no que estou me metendo. O rosto de Carver se abriu em algo que poderia ser alívio, respeito ou ambos. Sim, senhora. E... Obrigada, senhora. Mônica não respondeu. Apenas puxou o tablet e começou a ler a mente, já mergulhando naquele espaço analítico e frio, onde a dúvida não existe e impossível é apenas uma palavra para um problema ainda não resolvido. O helicóptero a levou para leste pela escuridão. De volta a um mundo do qual ela acreditara ter escapado. De volta ao homem que salvara uma vez. De volta à parte de si mesma que enterrara tão fundo que quase esquecera que existia. Quase. Mas não completamente. Porque certas coisas nunca ficam realmente para trás. Algumas dívidas seguem você, não importa o quão longe fuja. E às vezes o mundo não deixa você permanecer escondida quando pessoas estão morrendo, e você é a única que sabe salvá-las. O Black Hawk pousou com um tranco que fez os dentes de Mônica baterem. A porta traseira deslizou aberta antes mesmo de os rotores começarem a desacelerar, e o cheiro a atingiu primeiro. Diesel. Lixo queimado. E por baixo de tudo o cheiro metálico de sangue misturado com poeira do deserto. O cheiro de um lugar onde as pessoas lutavam para permanecer vivas. Aquilo não era um hospital. A base avançada se estendia diante dela como um labirinto de tendas de lona, barreiras de concreto e estruturas temporárias montadas às pressas. Refletores lançavam sombras duras sobre tudo. Soldados feridos em macas, socorristas correndo entre as tendas com bolsas de sangue e equipamentos. O caos controlado de um lugar sem pessoal, sem suprimentos e recebendo mais baixas do que fora construído para suportar. Era uma zona de conflito. Combate ativo. Tinham arrancado Mônica de um hospital civil e a lançado de volta numa guerra que claramente não tinha terminado só porque ela deixara de lutá-la. Carver a guiou por pontos de controle, passando por áreas de triagem lotadas de soldados feridos e socorristas exaustos. Então Mônica os viu. 2 paramédicos trabalhando num ferido torácico, mãos movendo-se em perfeita sincronia. A mulher levantou os olhos, provavelmente irritada com alguém bloqueando o caminho. Seus olhos encontraram o rosto de Mônica e cada músculo ficou rígido. Ela deixou cair a bandagem que segurava. Meu Deus! Sargento Lydia Torres. Sargento David Park. Ambos Falcon 9. Pessoas que ela achara que nunca veria de novo. Pessoas que provavelmente achavam que ela estava morta. Stewart, a voz de Park falhou ao pronunciar o nome dela. Torres atravessou o espaço em 3 passos, segurando os ombros de Mônica como se precisasse confirmar que ela era real. Nós ouvimos que você... Sua voz não conseguiu continuar. A garganta de Mônica apertou demais para responder. Torres a puxou para um abraço feroz, cheirando a antisséptico suor e lar. Tentamos te encontrar, disse Park suavemente quando se separaram. Eu assinei um NDA, Mônica disse balançando a cabeça. Não podia entrar em contato com ninguém da unidade. A mandíbula de Park se contraiu em compreensão. Claro que fizeram você assinar. A tenda crítica era menor, mais isolada. Lá dentro, equipamentos médicos alinhavam as paredes, quase todos de uso militar, mas funcionais. E no centro, sobre uma maca que já vira dezenas de casos impossíveis, estava o coronel James Rafe. Ele parecia mais velho. Cabelos grisalhos, rugas profundas esculpidas no rosto. Mas era ele, o homem cujo sangue havia atravessado suas luvas enquanto ela trabalhava com as mãos trêmulas, mas com absoluta certeza. Coronel Rafe está vivo. A voz dela saiu rouca, quase engolida pelo rugido do helicóptero. Carver assentiu. Vivo, senhora. Por sua causa. E ele precisa de você de novo.
O helicóptero inclinou bruscamente e o estômago de Mônica despencou. Pela janela, a cidade se afastava, substituída por escuridão e distância. Eles seguiam para o leste rápido, e ela nem sequer tinha concordado em ir. Não tinha perguntado para onde a estavam levando. Mas suas mãos já repassavam procedimentos que não executava havia quase uma década. Já calculavam ângulos, pressões e a linha estreita entre salvar uma vida e tirá-la. Bosra tinha sido fogo e caos desde o momento da inserção. A inteligência prometera a extração rápida de um informante de alto valor. Em vez disso, o Falcon 9 entrou em uma emboscada tão perfeitamente orquestrada que só podia ter sido traição interna. Mônica se lembrava do gosto da poeira, da forma como ela revestia a garganta, até você não saber se estava respirando ou se afogando. Lembrava-se do estampido dos tiros ecoando pelas paredes do complexo, dos gritos de homens que eram seus irmãos, da forma como o tempo se esticava e contraía até cada segundo parecer um afogamento e cada minuto durar horas. O coronel Rafe estava na vanguarda quando o IED explodiu. Não uma bomba comum, algo pior. Um prédio preparado para desabar toda a estrutura. Mônica estava 30 metros atrás, quando o mundo virou laranja e branco. Quando a onda de choque a lançou contra uma parede com força suficiente para rachar costelas. Quando a poeira baixou metade de sua unidade, havia desaparecido vaporizada ou soterrada sob escombros que levariam dias para serem removidos. Os sobreviventes estavam gritando, sangrando, entrando em choque. Rafe mal estava consciente. Estilhaços haviam atravessado seu tórax, errando o coração por centímetros, mas destruindo tudo ao redor. Seu pulmão esquerdo estava colapsando. Sangue enchia sua cavidade torácica. O resgate aéreo estava a 15 minutos, o que talvez significasse 15 horas. Mônica olhou para seu comandante, o homem que a treinara confiara nela e liderara todos ali para o inferno. E tomou uma decisão que não deixava espaço para dúvida. Ela improvisou. Pegou uma técnica de pulmão colapsado que aprendera no treinamento, combinou com métodos de cauterização de campo que não estavam em manual nenhum e basicamente reescreveu as regras da medicina de combate ali no momento. Usou um dreno torácico e seus próprios dedos para limpar o sangue, cauterizou os sangramentos com uma ferramenta de campo projetada para selar equipamento não tecido humano. Manteve-o respirando por pura força de vontade, falando com ele o tempo todo, dizendo que ele não tinha permissão para morrer. Não ali. Não daquele jeito. E de alguma forma impossível, e milagrosamente funcionou. Quando os helicópteros chegaram, os sinais vitais de Rafe haviam estabilizado. Ele viveu, assim como mais 3 soldados que ela alcançou a tempo. 4 homens que deveriam ter morrido no deserto voltaram para casa porque Mônica Stewart se recusou a aceitar os limites da medicina convencional. Mas quando voltaram à base, quando ela apresentou seu relatório detalhando o que tinha feito, algo mudou. O comando enterrou tudo. Enterrou a missão, a emboscada, a falha de inteligência que matou metade do Falcon 9. Seu relatório desapareceu. Seu procedimento nunca foi reconhecido. E quando ela insistiu, quando exigiu respostas sobre por que bons soldados foram enviados para uma armadilha, deram-lhes uma escolha que não era escolha nenhuma: aceitar uma baixa honrosa, assinar um NDA, desaparecer na vida civil com um histórico limpo e uma história sobre buscar novas oportunidades, ou enfrentar corte marcial por insubordinação, ter a carreira destruída e ainda assim nunca obter respostas, porque a missão era classificada acima do seu nível de acesso. Mônica tinha 26 anos, exausta, traumatizada e esperta o suficiente para saber quando já havia perdido. Então assinou. Separou-se. Apagou a si mesma. Ela não fugiu do exército. O exército apagou-a porque ela era a prova inconveniente do fracasso deles. Carver observava seu rosto, lendo a memória ali. Senhora, disse ele, baixinho, inclinando-se para que ela pudesse ouvi-lo sobre o barulho dos rotores. O procedimento que a senhora inventou naquele dia, ele vem salvando vidas há 8 anos. Médicos de campo em 4 frentes o usam.
Faz parte do treinamento padrão de unidades de operações especiais. A respiração de Mônica falhou. Eles ensinam isso. Carver assentiu. Chamam de protocolo Rafe. Nomearam em homenagem ao coronel porque oficialmente ele é o autor. Seu nome não aparece em nenhuma documentação. Sua contribuição foi classificada enterrada. Como você disse. Mas o coronel Rafe nunca esqueceu. Ele tentou encontrá-la todos esses anos. Tentou reabrir seus registros. Tentou reintegrá-la. Tentou lhe dar o reconhecimento que você merecia. O helicóptero sacudiu na turbulência e Mônica sentiu 8 anos de raiva e luto subirem pela garganta como bile. Eles pegaram meu procedimento e deram crédito a outra pessoa. A mandíbula de Carver apertou. Sim, senhora. E eu não vou dizer que está certo porque não está, mas vou dizer que o protocolo Rafe salvou 247 vidas que conhecemos. Médicos de combate que teriam assistido seus irmãos morrerem. Agora têm uma chance. E cada uma dessas vidas leva de volta ao que você fez em Bosra. Mônica fechou os olhos, sentindo a vibração do helicóptero percorrer seus ossos. 247 vidas. Pessoas que voltaram para casa para famílias, pessoas que envelheceram, que viveram porque ela se recusou a deixar Rafe morrer na poeira. Não apagava a traição, nem as mentiras, nem os anos de exílio forçado. Mas significava algo. Tinha que significar. Se ela errasse o cálculo por até 1 milímetro, Rafe sangraria até morrer em segundos. Ele entrou em colapso de novo por mais tempo desta vez. Mônica teve que parar o que estava fazendo recuar e deixar Park e Torres assumirem as compressões enquanto ela recarregava as pás. O rosto de Rafe estava cinzento, os lábios ficando azuis. Clear. O choque. Nada. Clear de novo. Finalmente, de forma impossível, o coração dele encontrou o ritmo. As mãos de Mônica tremiam agora, adrenalina e exaustão, fazendo seus dedos tremerem. Mas quando ela voltou ao trabalho, eles se firmaram. A memória muscular assumindo o controle. Enquanto trabalhava, os olhos de Rafe se abriram trêmulos. Ele estava quase inconsciente. Não deveria estar consciente dadas as doses de anestesia, mas dor e determinação o mantinham na superfície. Stewart. Ele sussurrou tão fraco que ela quase não ouviu. Eu tentei te encontrar. Mônica não desviou o olhar da ferida. Eu sei, coronel. A respiração dele era difícil, cada palavra custando esforço. Eles enterraram tudo. Seu nome, seu trabalho. Eu tentei, por 8 anos, fazer eles. Mônica posicionou a gaze com infinito cuidado, criando o amortecimento de que precisava. O senhor ainda está respirando, coronel. Ela disse baixinho. Isso já é reconhecimento suficiente. A extração durou 7 segundos. 7 segundos em que todos na tenda prenderam a respiração. 7 segundos em que o mundo de Mônica se estreitou para o som e o tato do metal, deslizando pelo tecido vivo para a resistência do músculo, para a possibilidade terrível de uma hemorragia fatal. E então, saiu. O estilhaço se soltou inteiro e Mônica já estava se movendo, tamponando a lesão, cauterizando, fechando camadas com suturas que durariam até que ele chegasse a uma unidade cirúrgica de verdade. Os monitores estabilizaram a pressão sanguínea, subiu. O ritmo cardíaco ficou firme e regular a saturação aumentou. Mônica amarrou a última sutura e recuou, tirando as luvas com mãos que agora tremiam de forma incontrolável. A tenda ficou em silêncio por longos segundos, todos tentando processar o que tinham acabado de testemunhar. Então Torres soltou um suspiro que soou como uma oração. Park enxugou os olhos. Os jovens socorristas pareciam ter acabado de ver alguém caminhar sobre a água. Carver se aproximou com cuidado como se temesse perturbar algo sagrado. Senhora, disse ele suavemente. Precisamos documentar isso para treinamento para as outras unidades de campo. Como vamos chamar Mônica? Olhou para Rafe, para o peito dele, subindo e descendo em respirações estáveis, para o homem que passou 8 anos tentando dar a ela o crédito que nunca recebeu.
Pensou no hospital que havia a demitido por confiar nos próprios instintos. Pensou no exército que a apagou. Pensou em todas as formas pelas quais o mundo tentava fazer as pessoas menores do que realmente eram. Chamem pelo que é, ela disse a exaustão, deixando sua voz áspera. O método Stewart. A tenda explodiu em um alívio silencioso. Médicos correndo para limpar, transferir Rafe para a recuperação, documentar cada passo do que Mônica tinha feito. Torres apertou seu ombro, orgulho e dor misturados na expressão. Park apenas assentiu um gesto de respeito que não precisava de palavras. Mônica saiu da tenda para a noite do deserto, tirou a touca cirúrgica e deixou o ar frio bater em seu rosto. Tinha salvado a vida dele outra vez. Tinha inventado outro procedimento que provavelmente salvaria centenas mais. Tinha provado que era exatamente tão boa quanto sempre soubera. Mas o custo de voltar, de pisar novamente naquele mundo, estava prestes a ficar muito mais complicado. Porque agora, eles sabiam onde ela estava. Agora, sabiam o que ela podia fazer. E pessoas capazes do impossível nunca podiam simplesmente ir embora. Ela tinha salvado a vida de Rafe 2 vezes. Agora a pergunta era se ela acabara de salvar o próprio futuro, ou assinado a sentença de nunca mais ser livre. 3 dias após salvar pela 2ª vez a vida do coronel Rafe, Mônica Stewart voltou aos Estados Unidos sem esperar nada. Tinha sido transportada em um avião militar, agradecida formalmente por oficiais cujos nomes ela não registrou, e deixada em um aeródromo fora de Washington, com um aperto de mão que parecia um dispensar. Ela fizera o que haviam pedido, salvar o homem que precisava ser salvo. Agora voltaria a ser desempregada sem trabalho, apenas mais uma enfermeira demitida por fazer o que era certo. Pegou um táxi até seu apartamento, um pequeno de um quarto em um bairro que era barato, porque era esquecível. Subiu as escadas com a bolsa no ombro, chave já na mão. Mas quando chegou ao seu andar, 2 homens em uniforme de gala estavam parados diante de sua porta, não ameaçadores apenas, esperando. Um deles deu um passo à frente quando ela se aproximou. Senhorita Stewart, precisamos que venha conosco, por favor. O cansaço de Mônica endureceu em exaustão resignada. Estou sendo presa, não, senhora. Mas há pessoas que precisam falar com você. Pessoas importantes. Ela pensou em recusar em exigir explicações em todas as formas pelas quais isso poderia ser outra armadilha. Mas algo no rosto do soldado dizia que essa não era uma solicitação que ela pudesse negar. Ela deixou sua bolsa dentro do apartamento e os acompanhou até um SUV preto que parecia igual a todos os veículos governamentais que já tinha visto. Levaram-na a um prédio que ela não reconheceu, concreto, postos de segurança, e aquele tipo de silêncio opressivo que só existe em lugares onde decisões sérias são tomadas. Ela foi escoltada por corredores, passando por escritórios com portas fechadas, até chegarem a uma sala de briefing grande demais para o que ela esperava. Uma mesa de conferência capaz de acomodar 20 oficiais de alta patente, já sentados seus uniformes, exibindo estrelas e insígnias que representavam décadas de serviço. E nas paredes múltiplas telas de vídeo mostrando autoridades do Pentágono em seus próprios locais seguros. Mônica ficou parada na entrada, de repente consciente de como devia parecer. 3 dias de poeira de zona de combate, ainda no cabelo roupas civis amarrotadas e um cansaço profundo que vinha de salvar vidas, inventar procedimentos e enfrentar demônios que ela pensava ter enterrado. Um general de 2 estrelas levantou-se da cadeira na cabeceira da mesa. Era mais velho, cabelos prateados, com um rosto marcado por combate e comando. Senhorita Stewart, disse ele, sua voz carregando o peso da formalidade e algo que soava quase como vergonha. Em nome das Forças Armadas dos Estados Unidos, lhe devemos um pedido de desculpas com 8 anos de atraso. O chão pareceu se mover sob os pés de Mônica. Um pedido de desculpas, de um general, em uma sala cheia de pessoas que representavam a instituição que a havia apagado. Por favor, sente-se. Ele continuou indicando uma cadeira deixada vazia na mesa.
Mônica sentou-se em parte porque suas pernas não tinham certeza de que continuariam sustentando-a. O general permaneceu de pé. 8 anos atrás você serviu com distinção como médica de combate em Bosra. Realizou um procedimento de emergência que salvou a vida do coronel James Rafe e de outros 3 soldados. Você registrou um relatório detalhando seus métodos, sua inovação, seu sucesso. Esse relatório foi suprimido pelo comando como parte da cobertura de uma falha de inteligência que custou a vida de bons soldados. Ele fez uma pausa escolhendo cuidadosamente as palavras. Não podemos desfazer essa injustiça. Não podemos devolver-lhe 8 anos. Mas podemos lhe dizer a verdade. O coronel Rafe nunca deixou de lutar por você. Ele vazou seu relatório original para as pessoas certas, contornou cadeias de comando, arriscou sua própria carreira para garantir que seu trabalho fosse reconhecido. O procedimento que você inventou, o que encobrimos, tem sido ensinado a médicos de operações especiais há 6 anos. O general fez um sinal para alguém no final da mesa e uma tela se iluminou com estatísticas. O método Stewart, como agora é oficialmente designado, salvou 247 vidas em 4 zonas de conflito. Médicos de combate em situações onde evacuação convencional não é possível, onde as condições de campo são extremas, onde soldados teriam morrido sem intervenção imediata. Sua inovação tornou-se doutrina padrão. Você salvou mais vidas do que a maioria dos cirurgiões militares em toda a carreira. Mônica encarou os números. 247. Cada um deles uma pessoa que voltou para casa. Cada um, uma família que não recebeu a pior notícia da vida. Cada um, uma dívida que ela não sabia que carregava. O general sentou-se, a expressão séria. Estamos oferecendo a você reintegração completa, senhorita Stewart, com patente de capitã pagamento retroativo pelos 8 anos em que deveria ter servido e um cargo como chefe de inovação médica em campo. Você seria responsável por desenvolver novos protocolos médicos, treinar a próxima geração de médicos de combate e garantir que o que aconteceu com você jamais aconteça com mais ninguém. Era tudo: reconhecimento, justiça. Uma carreira onde ela poderia fazer o que fazia melhor sem a burocracia civil atrapalhando. Mônica abriu a boca para responder, mas algo no canto da sala chamou sua atenção. Outro homem estava de pé, e quando ele se virou para a mesa, a respiração de Mônica travou. Diretor Richard Patton, do Hospital Mercy Heights, o homem que a havia demitido 3 dias antes. Ele parecia abalado, pálido, pequeno, em meio a tanta autoridade militar. Ajeitou a garganta e toda a confiança que mostrara naquela manhã em seu escritório havia desaparecido. Senhorita Stewart, nós não tínhamos ideia do seu histórico, do seu serviço, das suas contribuições. O Mercy Heights gostaria de oferecer sua reintegração com uma promoção significativa a chefe da emergência autoridade administrativa total, o que você precisar para continuar seu trabalho. Mônica o encarou. Aquele homem que a chamara de imprudente, que lhe dissera que instintos não substituem protocolo, que a demitira por salvar uma vida, e agora estava ali cercado por generais e autoridades do Pentágono, tentando salvar a própria reputação, tentando se associar à mulher que acabara de ser revelada como extraordinária. A sala ficou em silêncio, todos aguardando o que ela diria. Se você não tolera tiranos em posições de poder, pessoas que punem competência e depois tentam colher os méritos quando a verdade aparece, então entende exatamente o que Mônica sentiu ao olhar para Patton. Comente justiça feita, porque este homem está prestes a aprender uma lição que nunca vai esquecer sobre o que significa reconhecer valor somente quando todos os outros já o enxergam, e sobre quanto custa descartar pessoas que sabem mais do que você, sobre a diferença entre autoridade e liderança. Mônica levantou-se lentamente seus olhos, nunca deixando o rosto de Patton. Ela podia vê-lo suando, agora podia ver o desespero de um homem que percebia que tinha cometido um erro catastrófico de julgamento.
O general e os outros oficiais aguardavam respeitosos, esperando pelo que ela diria. Aquele era o momento dela, o acerto de contas que ela jamais imaginou que teria. A escolha entre voltar para um mundo que finalmente reconhecia seu valor ou virar as costas para tudo aquilo nos seus próprios termos. E o que ela dissesse a seguir determinaria não apenas seu futuro, mas a mensagem enviada a todas as pessoas que um dia foram punidas por estarem certas. Pimpton ainda falava as palavras tropeçando na pressa ansiosa de se redimir. Não tínhamos ideia do seu histórico, Sr. Stewart, do seu serviço militar, das suas inovações. O Mercy Heights ficaria honrado em recebê-la de volta. Gostaríamos de lhe oferecer o cargo de chefe de medicina de emergência. Total autoridade administrativa, todos os recursos de que precisar para continuar o seu trabalho inovador, Mônica o interrompeu. Sua voz era calma, controlada, sem um traço da raiva que ele provavelmente esperava. Você me despediu por salvar uma vida. Chamou-me de imprudente. Disse que meus instintos não substituíam o protocolo do hospital. Ela deu um passo em direção a ele e Pimpton realmente recuou um pouco. Agora você me quer de volta porque outra pessoa validou o que eu já sabia. Isso não é respeito, Diretor Patton. Isso é medo. Medo de que você tenha cometido um erro que todos vão lembrar. Medo de que o hospital pareça incompetente por ter descartado alguém que se revelou extraordinária. Medo que importa mais para você do que a paciente que está viva porque eu não esperei pelos seus protocolos. A sala ficou completamente silenciosa. Pimpton abriu a boca, fechou de novo sem encontrar palavras que não piorassem a situação. Mônica virou-se afastando-o com a mesma facilidade com que ele a descartara 3 dias antes. Ela então encarou o general e os oficiais que lhe tinham oferecido tudo o que ela pensara querer. Agradeço a honra, disse ela baixinho. Agradeço o pedido de desculpas, o reconhecimento, a oportunidade. Mas eu não vou voltar ao serviço ativo. Cada pessoa na sala ficou imóvel. A expressão do general mudou de respeito para confusão. Nitata Stewart, posso perguntar por quê? A voz dele era cuidadosa, genuinamente tentando compreender. Mônica respirou fundo, escolhendo as palavras com a mesma precisão que usava ao fazer incisões. Porque existem milhares de enfermeiras por aí exatamente como eu. Brilhantes, corajosas, capazes de coisas extraordinárias. E todas são ignoradas por sistemas que valorizam credenciais acima de competência, protocolos acima de vidas, autoproteção institucional acima de fazer o que é certo. Ela olhou ao redor para os rostos que a observavam. Eu vou treiná-las, ensinar que os instintos delas importam, que inovação não é imprudência, que salvar vidas às vezes significa quebrar regras escritas por pessoas que nunca tiveram de tomar decisões entre vida e morte. Vou garantir que ninguém jamais precise provar seu valor do jeito que eu precisei. Ninguém deveria ser apagado e depois ressuscitado só para ser reconhecido. O general estudou-a por um longo momento e então assentiu devagar. Essa é uma missão digna de serviço, senhorita Stewart. Vamos apoiá-la no que pudermos. Mônica devolveu o aceno, um gesto de respeito mútuo, entre pessoas que entendiam o verdadeiro significado de servir. Então, ela saiu da sala de reuniões. Passou por Pimpton, que parecia esvaziado por dentro. Passou pelos oficiais, pelas autoridades, pelos pedidos de desculpas que chegaram 8 anos tarde demais. Saiu do Pentágono afastando-se de títulos, reconhecimento e uma carreira que a teria tornado poderosa. Mas o que ela construiu depois mudou a medicina de emergência para sempre. Porque às vezes a coisa mais radical que alguém pode fazer não é se juntar ao sistema que finalmente a aceita. Às vezes é construir algo novo para todos aqueles que o sistema deixou para trás. 6 meses depois, Mônica Stewart estava diante de um auditório lotado com 200 rostos. Todos olhando para ela como se ela tivesse as respostas que procuravam a vida inteira. Médicos militares fardados sentavam ao lado de enfermeiros civis de scrub. Paramédicos de corpos de bombeiros misturavam-se com médicos de hospitais rurais.
jovens e veteranos experientes e recém-formados, todos unidos por uma compreensão simples. O sistema em que trabalhavam não tinha sido feito para a realidade que enfrentavam. Mônica vestia roupas simples jeans e uma camisa abotoada. Nenhum distintivo de patente, nenhum crachá ostentado. Atrás dela, na parede, pendia um único item emoldurado, o pet do Falcon 9, seu falcão em voo e as 9 estrelas ainda visíveis, apesar do tecido desbotado. E abaixo dele, escrito em letras cuidadosas, Capitã Mônica Stewart, médica de combate inovadora. O nome que tinha sido apagado por 8 anos agora, exposto permanentemente para todos que entrassem naquela sala. O que vocês estão prestes a aprender não está em nenhum livro. Mônica disse, sua voz preenchendo o espaço com facilidade. Não é aprovado por conselhos médicos, nem sancionado por administradores hospitalares. Existe porque pessoas estavam morrendo e a medicina convencional não tinha respostas. Ela atravessou o palco enquanto falava as mãos gesticulando. O método Stewart agora é ensinado em 40 países. Salvou mais de 500 vidas em situações onde a evacuação não era possível, onde o equipamento era limitado, onde a escolha era inovar ou assistir alguém morrer. E tudo começou com uma enfermeira que chamaram de imprudente. A plateia inclinou-se para da frente, cadernos abertos, pronta para absorver tudo o que ela oferecia. Mônica passou as 3 horas seguintes ensinando não apenas procedimentos, mas filosofia. Como confiar no conhecimento que vive nas mãos. Como ler o corpo de um paciente quando os monitores falham. Como tomar decisões em segundos que os livros dizem que exigem comitês. Ela ensinou o protocolo original de Rafe e depois mostrou como o havia adaptado no campo. Como a necessidade forçou a evolução. Ensinou-os a pensar como inovadores, não como técnicos. Durante o intervalo, jovens socorristas a procuraram com perguntas que iam além da técnica. Como lidar com a administração que não entende? Como confiar em si mesmo quando todos dizem que você está errado? Como carregar o peso de decisões de vida ou morte? Mônica respondeu cada pergunta com a sinceridade de quem aprendeu vivendo. Você lida com isso, sabendo que a vida do paciente importa mais que a sua carreira. Você confia em si mesmo fazendo o trabalho praticando até suas mãos lembrarem mesmo quando sua mente duvida. E você carrega o peso entendendo que agir mesmo imperfeitamente é melhor do que escolher segurança enquanto alguém morre. Quando o dia terminou e o auditório finalmente se esvaziou, Mônica voltou ao pequeno escritório que havia assumido no prédio, que agora abrigava seu novo centro de treinamento. Não era sofisticado, apenas uma mesa arquivos e uma janela com vista da cidade. Sobre sua mesa estava a correspondência do dia, documentos administrativos e pedidos para palestras. Mas um envelope se destacava escrito à mão carimbo militar. Ela o abriu com cuidado e reconheceu a caligrafia imediatamente. A carta do coronel Rafe era breve, escrita com a economia de um soldado que aprendeu que palavras importam mais quando não são desperdiçadas. Mônica, vou me aposentar no próximo mês. 28 anos de serviço e finalmente estou encerrando, mas ainda não terminei. Você está construindo algo importante, algo que vai mudar a forma como pensamos sobre medicina de emergência. Gostaria de ajudar se você me aceitar. Eu lhe devo 2 vidas agora. A minha 2 vezes. Deixe-me passar o resto da minha carreira garantindo que outras pessoas tenham a mesma chance. Ele assinou simplesmente Rafe. Mônica sorriu um sorriso verdadeiro que suavizou a intensidade que ela costumava carregar. Ela pegou uma folha de papel e escreveu sua resposta no mesmo estilo direto. Bem-vindo à equipe soldado. Começamos na segunda. Traga suas histórias e suas cicatrizes. Estamos ensinando pessoas a salvar vidas e você tem 8 anos de lições de que eu preciso. Ela assinou Stewart, selou o envelope e o deixou pronto para envio. Quando juntava suas coisas para ir embora, um helicóptero passou sobre o prédio, seus rotores cortando o ar da noite. Mônica parou diante da janela, olhando para o contorno escuro contra o céu do entardecer.
6 meses atrás, aquele som faria seu coração disparar. Traria de volta memórias de poeira e sangue. A sensação de fugir de um passado que insistia em não ficar enterrado. Agora ela apenas observou. Um lembrete de onde estivera, do que tinha sobrevivido e do que havia construído a partir das cinzas do apagamento. Às vezes o mundo não reconhece um herói até não ter escolha, até que as evidências sejam esmagadoras, as vidas salvas incontáveis, a inovação tão inegável que as instituições são obrigadas a reconhecer aquilo que tentaram enterrar. E às vezes, o herói não precisa de reconhecimento algum. Às vezes, só precisa da liberdade de fazer o trabalho que importa, treinar a próxima geração, garantir que competência e coragem não sejam punidas, mas celebradas. Monica Stewart tinha sido demitida por salvar uma vida, apagada pelos militares por estar inconvenientemente certa, esquecida por um sistema que valorizava controle acima de excelência. Mas ela não desapareceu. Só esperou o momento em que o mundo precisaria dela o suficiente para vir procurá-la. E quando isso aconteceu, quando aqueles helicópteros pousaram e a arrastaram de volta para o pesadelo que ela havia deixado, ela provou que algumas pessoas são insubstituíveis. Algumas habilidades são importantes demais para enterrar. E algumas dívidas só podem ser pagas se você se recusar a deixar o sistema vencer. Se a história da Mônica prova que o sistema não tem a palavra final, que ser despedido, apagado ou descartado não define o seu valor, deixe nunca desista nos comentários. Partilhe isto com alguém que precisa ouvir. Alguém que já ouviu que era demais ou insuficiente ou imprudente quando na verdade só estava a ser corajoso. E se você acredita em honrar as pessoas que salvam vidas em silêncio, que inovam em circunstâncias impossíveis, que recusam deixar que protocolos importem mais do que pessoas, então subscreva, porque são estas as histórias que estamos aqui para contar. As histórias de pessoas que foram descartadas e depois se revelaram indispensáveis. As histórias que nos lembram que às vezes a pessoa que todos subestimaram acaba por ser exatamente o herói de que precisávamos o tempo todo.